Amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo, que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia ao nosso desafio da Bíblia. Rony, o seu ministro também da palavra. Já peço para você, se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, não esqueça disso, deixa o likezinho aí, gente. E também deixe um comentário, esse espaço é seu. No final do vídeo, não esqueça, comente e também compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que outras pessoas possam estar entrando nesse itinerário de ler, meditar e rezar a palavra de Deus diariamente. Por isso nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 19, versículo do 6 ao 7, que diz assim: quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Falou-lhe Pilatos: tomai-o vós e crucificai-o, pois eu não acho nele culpa alguma. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Estas palavras impressionaram Pilatos. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Nós lemos até o versículo 18, que é apenas a última frase. Queridos, se você não viu os vídeos passados, veja, pois é uma sequência. Jesus está aqui vivendo de maneira muito concreta a paixão, o amor que Ele tem para comigo e para com você. Você é uma pessoa muito querida, muito amada por Cristo Jesus. Eu não sei como você se encontra hoje, mas eu quero dizer que Jesus lhe ama muito. Talvez você esteja entristecido, talvez você esteja preocupado, talvez você esteja afastado de Deus. Mas eu digo para você, com toda a sinceridade do meu coração e pela autoridade da palavra de Deus, diante daquilo que nós estamos lendo, meditando e rezando, Jesus nos ama muito. Tudo que Jesus está passando aqui, a sua paixão, o seu suplício, foi por mim e foi por você. Saiba, alguém já fez algo grande demais por você. Alguém já fez algo grande demais ao ponto de lhe salvar, trazer vida plena e vida em abundância. Tudo está aqui e acreditamos pela fé. O Pai que nos ama, que nos deu seu único Filho para nos salvar, e Ele não nos deixou órfãos, nos deu seu Santo Espírito, no qual nos conduz. Por isso, abre o seu coração, meu irmão, minha irmã. Não tem motivo para dor, para tristeza. Acredite, pois o nosso Deus, Ele é um Deus de providência, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus paciente, um Deus conosco. Ele é o grande Emanuel. E continuando nessa situação de interrogatório, de surra, literalmente falando, que Jesus levou, hoje ele vai dizer: quando os pontífices e os guardas o viram, gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Veja, irmãos, no vídeo passado, Pilatos apresenta Jesus. Se você não viu, veja. Apresenta Jesus coroado de espinho, com um manto de púrpura. Apresenta Jesus sofrido, flagelado. Apresenta Jesus. E diante desta apresentação, eles viram e gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Eles estavam determinados a pedir a morte de Jesus a Pôncio Pilatos, mas ele não tinha encontrado nele crime algum. Ele não encontrou em Jesus nenhum crime pelo qual ele era acusado. E aí ele vai dizer, quando viu, escutou, falou-lhes Pilato: tomai-o vós e crucificai-o, porque eu não acho nele culpa alguma. Veja, gente, e é interessante você perceber isso aqui. Jesus foi entregue à morte por quem? Pelas autoridades religiosas da época. Jesus foi entregue aqueles homens que supostamente tinham fé. Jesus foi entregue pelos irmãos da igreja, pelos irmãos de fé.
Então você veja que muitas vezes dentro da igreja o cristão é perseguido, maltratado, ferido. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja, mas eu tenho certeza que você já experimentou, já teve a experiência de alguns maltratos. Talvez você, meu irmão, minha irmã, tenha saído da igreja por conta de algum desentendimento, por conta de alguma discriminação, por conta de alguma falta de atenção. Eu não sei como que está a tua vida de fé, de igreja, de caminhada, mas eu digo para você, não pare nas pessoas, não pare nas pessoas. Nós buscamos a Deus e estamos na igreja, não por causa das pessoas em si, mas por causa de Deus, por causa de Cristo Jesus. Traga em si essa verdade. Eu, Rony, aqui, quando eu tive meu encontro pessoal com Cristo Jesus, 21 anos, quase 22 anos de caminhada, se eu fosse deixar a igreja por causa de pessoas, se eu fosse deixar o meu grupo de oração, a minha vida, a minha caminhada, o meu serviço em Deus por causa de pessoas, eu já tenho abandonado há muito tempo. Mas eu não estou e não faço por pessoas, faço por Deus. Quando nós temos essa consciência, nós não abandonamos. Por mais que haja contrariedades, perseguições, desavenças, brigas muitas vezes, não deixemos a caminhada, não paremos nas pessoas. Veja que foram eles que queriam matar e crucificar Jesus. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, segundo essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Veja o motivo pelo qual esses homens queriam a morte de Jesus, porque Jesus se autodeclarou filho de Deus. Ele chamava Deus de Pai, ele ensinou seus discípulos a chamar Deus de Pai. Como é que nós rezamos na oração do Pai Nosso? Pai Nosso. Então, dizendo assim, nós somos filhos. Nós somos filhos, você é filho de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa dignidade de sermos filhos de Deus, ninguém tira. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 1: considerai com que amor Deus nos amou, de sermos chamados filhos de Deus. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Não permita que ninguém lhe menospreze, não permita que ninguém diga algo de ruim de você, porque você é um filho de Deus. Diante desta palavra, veja o que Pilatos diz. Essas palavras impressionaram Pilatos. Pilatos ficou impressionado diante daquilo que aqueles homens queriam fazer com Jesus, um inocente que Pilatos não encontrou nele mal algum, mas aqueles homens estavam determinados em fazer o mal. E aqui, meus irmãos, muitas vezes o mal cresce pela covardia dos bons. O mal cresce por aquelas pessoas que sabem fazer o bem e não faz. Por isso São Paulo vai dizer: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Nós estamos aí às portas, aqui no Brasil, de uma aprovação para matar vida inocente, vida de crianças. O holocausto que acontece nos ventres das mães, está aí para ser aprovada, onde a mulher ela pode ser submetida a um aborto financiado pelo governo, pelo SUS. E no próximo dia 12 vai ter uma marcha no Brasil inteiro pela vida. Então veja, gente, essas coisas devem nos impressionar. Matança de inocente. Pilatos ficou estarrecido, pois eles queriam a morte do inocente. E uma morte terrível, uma morte de cruz. Como que se dá um aborto, gente? O aborto se dá pela injeção de um veneno letal que é colocado no peito da criança, e ali ela morre. Depois faz a curetagem, tirando os pedacinhos, perninha, bracinho, estoura a cabeça, tira todo o corpinho da criança. Que coisa terrível. Isso não sensibiliza muitos na sociedade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ainda hoje, Cristo, ele sofre, É um pecado que clama aos céus. Sejamos sempre a favor da vida, nunca a matança de inocentes. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, aqui nós nos colocamos na Tua presença. E aqui, Senhor meu Deus, clamar e suplicar a graça da sensibilidade espiritual. A sensibilidade, por que não dizer também na carne, de poder perceber, Senhor, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. Sim, Senhor meu Deus,
no meio de uma sociedade tão perversa, tão enganosa, tão cheia de tramóias. Senhor meu Deus, aqui queriam prender, que tu já estavas, mas queriam te matar da maneira mais cruenta, morte de cruz. Eles tinham uma lei para matar, mas não podia aplicar em ti, Cristo Jesus, pois não tinha pecado algum. Tu não transgrediste nada. Pilatos percebeu isso, e Pilatos também ficou admirado por aqueles homens pedir o que estavam pedindo. Hoje, Senhor, a sociedade conservadora se levanta para pedir não à matança de crianças, não à matança de cristãos dentro do ventre de suas mães, não ao aborto, não a esse holocausto silencioso, não a essa dor que não se escuta o grito. Senhor meu Deus, dá-nos a graça de nos voltarmos para Ti e pedir, Senhor, pelas autoridades políticas desse contexto social atual, para que tenha essa sensibilidade tão necessária para preservar a vida. Sempre sim a vida, nunca a morte. E ainda quando se dá a morte de um inocente. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.